Olá, então eu vou dizer para vocês boa tarde, porque aqui agora é sábado à tarde, né? Que dia é hoje mesmo? 9 de maio, eu acho que é 9. É sábado, né? São 2h25. E vou aqui fazer a gravação do vídeo. Tem que sentar um pouquinho mais de lado por causa da luz. Fazer a gravação do vídeo da lição número 11, que trata do reino de Deus. Portanto, esse é um assunto de grande e relevante interesse, né, de todos nós. Porque olha só o que diz o verso para memorizar, né? O verso para memorizar diz o seguinte: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Lucas 13, versículo 29. Isso quer dizer o seguinte: virá gente de tudo que é canto da terra, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, né? Então tem interesse, é um assunto de interesse. Vai vir gente de todos os lugares. Faltou aqui dizer de todas as épocas, né? Mas é, portanto, um assunto que nós devemos entender com certa profundidade, porque, visto aqui, interessa, é importante, né? Aqui nessa terra nós temos N formas de governo, eu nem sei quantas são. Existem várias classificações, né, etc. Temos, por exemplo, a democracia, temos o autoritarismo, né? Temos o reinado, né? E, enfim, tem muitas maneiras de gerenciar países. Parecido com qual dessas maneiras é o reino de Deus? Nenhuma. Nenhuma. Muito embora diz aqui reino, não é? Então se poderia dizer assim, bom, é parecido com o reinado. Não é. Os reinados aqui da terra são diferentes. Na Inglaterra, não, tem um rei, né? Agora tem uma rainha, não é? Mas não é parecido. Não é. É diferente. Por princípio, o reino de Deus tem algumas coisas assim que eu distingo. Mas por que essa luz está ficando... Vamos ver se eu modifico um pouquinho aqui, né? Eu estou me incomodando, que às vezes eu fico escuro, às vezes eu fico mais claro. Eu estou assim no mesmo lugar. Vamos ver se agora melhora um pouquinho. Acho que não está tão ruim assim. Bom, eu vou me movimentando. Mas o que distingue o reino de Deus dos reinos aqui da terra? Em primeiro lugar, nenhum reino aqui da terra, nenhum sistema presidencialista, nenhum autoritarismo, nenhum cooperativismo, nada do que existe aqui na terra. Ou o rei, ou o presidente, ou o primeiro-ministro, ou o chanceler, ou sei lá quem, é capaz de perdoar as dívidas dos seus súditos. Bem pelo contrário, os reinos aqui da terra cobram. E aqui no Brasil, sabe-se que dívida pública, dívida com o sistema público, dívida ativa, não prescreve nunca. Se morre devendo. É bem assim, né? E o reino de Deus, o rei veio, transformou-se num ser humano para pagar a dívida dos seus súditos. Então é diferente. É completamente diferente, né? Eu não estou aqui nem querendo falar em corrupção que existe aqui na terra e o caráter de Deus, que é perfeito, que ama. Não, nem vamos falar nisso. Tem muitos outros pontos, mas o principal é incapaz de qualquer presidente pagar as dívidas dos seus súditos, do seu povo. Não existe essa possibilidade. O país quebra, né? O presidente vai para a cadeia, etc. Não existe, é diferente, completamente. Portanto, aqui é muito interessante que, sobretudo do reino de Deus, é muito interessante. Bom, nós que aceitamos Jesus Cristo já estamos no reino de Deus, parcialmente, né? O reino de Deus
Ele não é um simples conceito, não. Ele é uma verdade. Ele é uma explicação verdadeira. É que resulta no estilo de vida que garante que se mantiver nesse estilo de vida, Deus vai nos salvar, Jesus Cristo vai nos salvar. Né? Não é eu que vou me salvar, não é eu que tenho que lutar para alcançar a salvação. Nós estamos, portanto, no reino da graça. Isso quer dizer a seguinte coisa: o Senhor Jesus Cristo me entregou o pacote da salvação. Eu, aceitando esse pacote, sou salvo, mas não por mim, sim por Ele. Então estamos no reino da graça. Na medida que eu sou salvo, pertenço ao reino de Deus. Na medida que eu caio, etc e tal, e me arrependo, continuo pertencendo ao reino de Deus. Meu nome foi escrito no livro da vida, isto é, no livro daqueles que serão levados futuramente, quando o reino de Deus se estabelecer por completo aqui na terra. Né? Mas vamos seguindo. Características do reino de Deus. Então, 1 e 2. Muito interessante isso daqui. Em primeiro lugar, esse é um reino que não tem fim. Né? Aqui ele teve um reinício. Esse reino também já existe desde a eternidade. Aqui nessa terra aconteceu que se estabeleceu o pecado e o ser humano perdeu a autoridade sobre si mesmo, sobre as coisas aqui na terra, perdeu essa autoridade para Satanás. Na cruz, Jesus reconquistou essa autoridade aqui na terra e vai estabelecer o seu reino aqui. Né? E nós, os vencedores, reinaremos juntos com Ele. Então Cristo não venceu Satanás pela força, mas sim venceu pela fidelidade ao amor, que é o princípio de seu reino. Essa é a grande questão, ou seja, Jesus Cristo foi absolutamente fiel ao seu próprio princípio de governo, que é amar os outros como se ama a si mesmo. Né? E também que é servir aos outros. Jesus disse, Ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, vim para servir. Este é o reino de Deus. Todos nós que passamos a pertencer ao reino de Deus, passamos a querer, se pertencemos mesmo ao reino de Deus, passamos a querer servir os outros e não ser servidos. Passamos a querer ajudar os outros e não mandar nos outros, não dominar sobre os outros. E sim, bom, o que você precisa de mim? E não, ó, vai, faz aquilo, faz aquele outro. Não, esse é o reino de Deus. Ele é diferente do que tem aqui na terra. Aqui na terra, as pessoas querem levar vantagem, querem mandar, querem obter retorno com isso. No reino de Deus não é assim. Tanto que lá no finalzinho, né, lá explica muito, é muito interessante a explicação, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas que todo mundo está correndo atrás vos serão acrescentadas. Não é? É isso que é o reino de Deus. Ou seja, nós não devemos estar aí nos preocupando. Puxa, e o meu automóvel, tem que trocar de automóvel, e a minha casa, as prestações disso e daquilo, o meu currículo, o meu título. Não, nada disso interessa. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus, ou seja, busque amar os outros, busque o perdão de Deus, busque servir os outros, e estas coisas que também são importantes, das quais necessitamos para viver, elas nos serão acrescentadas. Isto é o reino de Deus. Né? Então, essa é a principal característica. Devemos desejar e orar pelo reino de Deus. Outro componente dessa característica é que Jesus Cristo veio aqui inaugurar o reino de Deus. E no momento em que ele disse, que ele fez aquele discurso, né, e que hoje se cumpriu esta profecia, ali na sua cidade natal, Nazaré, ele inaugurou o reino de Deus. Ou seja, agora me transformei no rei. Esta inauguração ainda dependia do sucesso de sua morte na cruz, ou seja, ele teria que viver sempre fiel aos seus próprios princípios e teria que chegar até a morte na cruz, depois que a sua consciência apagasse na morte, sem ser infiel aos seus princípios.
né? Então ele lançou aqui a inauguração do seu reino, um reino que nunca teria fim, e depois foi ensinando sobre esse reino, conquistou alguns adeptos, não muitos, mas ao longo da história serão milhões e milhões, porque aqui diz, né, nós lemos, virão do norte e do sul, do oriente e do ocidente, e venceu na cruz e selou a sua vitória ali. Portanto, agora Satanás não tem mais chance alguma, nenhuma, nada, zero para ele. Vamos continuar aqui nas características, né? O reino de Deus é dos pequeninos. O que quer dizer isso dos pequeninos? Das crianças. Deixai vir a mim os pequeninos, as crianças. Porque dos tais é o reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? É a mesma coisa que os que ele escolheu para serem os seus apóstolos, pescadores em geral, outros também, né? Coletores de impostos, gente comum, humilde, gente com pouco estudo, quase sem estudo, muito pouco estudo. Gente humilde. O reino de Deus é dos humildes, né? É dos humildes, das pessoas dispostas a obedecer, das pessoas com vontade de serem fiéis, as pessoas que estão dispostas a serem transformadas, como as crianças são. Então, se você é adulto, tem 40 anos, 50 anos, ou 65 anos, como eu tenho, vou fazer daqui a uns dias, né? Bom, depois que essa lição for estudada, eu já terei feito 65 anos, né? Então, essa é a grande questão. O reino de Deus é composto de pessoas humildes, pessoas sinceras, corretas, pessoas dispostas a servir, pessoas que amam sem esperar serem amadas, etc. Um reino com pessoas assim funciona, né? Porque onde tiver pessoas ambiciosas, pessoas querendo conquistar dos outros, querendo trabalhar para ter mais, etc., isso não funciona, começa a dar briga, né? Olha só o que eu vou dizer agora. Um reino onde todos querem servir os outros, onde todos querem amar os outros, não tem como dar briga, não tem como dar uma discussão, uma polêmica, não tem, é impossível, completamente impossível. Esse é o reino de Deus, né? Por isso que aqui foi que Jesus disse aqui, né? Buscai antes o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Minha roupa, né? Caneta que eu preciso, computador, a lição que eu preciso comprar, né? Os pagamentos dos impostos que eu preciso fazer, tudo isso será acrescentado. Deus abençoará o nosso trabalho, né? Não vai ser dado de graça. Ah, tá, agora você é fiel a mim, está aqui. Caiu o dinheiro aqui de bandeja. Não, não vai ser assim. Vai ser, ainda continuar tendo trabalho duro, mas será compensador. Aliás, eu ainda estou por ver algum servo fiel a Deus que morresse de fome, que não tivesse pelo menos o básico. Estou por ver. Não existe, né? Então, o reino de Deus não depende do status, do prestígio, do poder, da força, da inteligência. Depende de humildemente entregar-se a Jesus. Começando a pingar, tem que me apressar. Bom, o reino de Deus já, mas ainda não. Já, agora, estava falando sobre ele. É o reino da graça, né? O reino da graça, ou seja, o reino em que nós aceitamos, o reino que Jesus está nos oferecendo de graça, o perdão. Porque para pertencermos ao reino de Deus, precisamos ser perdoados, não é? E então é a graça. Hoje o reino de Deus é o reino da graça. Nós estamos ainda no meio do mundo, ainda morremos, ainda sofremos, ainda choramos, ainda temos que enfrentar dificuldades, vicissitudes, perseguições, etc. Tudo isso não mudou nada aqui na terra, só piorou. E estamos no reino de Deus. Como assim? Porque nosso nome já está escrito no livro da vida. E se nós nos mantivermos fiéis, continuaremos tendo o nome escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, porque está escrito lá, nos levará para o reino da glória. Então já existe o reino de Deus. É o reino da graça. Ou seja, o reino da expectativa, da esperança, da promessa. Mas já é o reino de Deus. Ou em outras palavras, já somos cidadãos deste reino. Isto é relevante, não é? Então o reino de Deus se estabelecerá totalmente na segunda vinda de Cristo, não é? E já que estamos falando da segunda vinda de Cristo, vamos para a parte de quarta-feira, o reino e a segunda vinda de Cristo, né? Que é o reino da glória. Daí será completo, ou seja, daí vida eterna, daí fim de
perseguição, fim de morte, fim de doença, fim de sofrimento, fim de tristeza, enxugamento das lágrimas, aí será total. Aí nós voltaremos ao estado onde estavam Adão e Eva, quando no Jardim do Éden, antes do pecado. Aí ninguém imagina o que isso pode ser. Gente, já é gostoso vivermos aqui nesse reino da graça, é gostoso. Por exemplo, as horas do sábado que eu mais gosto é sexta-feira à tardinha, quando entra o pôr do sol. Né? Agora, por exemplo, já é passado de 2h30, eu já não gosto mais tanto, sabe por quê? Porque o sábado está indo para o fim. O sábado é tão gostoso que eu gostaria que ele se mantivesse. Eu estou com uma grande expectativa daquele sábado de 1000 anos. 1000 anos vai ser um sabadão. Né? O sábado é gostoso. Ontem, sexta-feira, foi sofrido para nós. Nós temos uma pequena fábrica, algumas coisas não deram certo. De manhã à tarde, passamos a tarde toda consertando o equipamento para que funcionasse bem. Que temos que entregar segunda-feira. Né? E tudo, nada se encaixava, no fim começou a se encaixar as coisas, mas trabalhando, ou seja, o tal do serviço dobrado, né? Fazer tudo de novo, etc. Para que dê certo, fique bonito, fique bom. Não é? Então, aqui na Terra é sofrido. Mas quando chegou 5h30, pelas 6 horas entra o sol, 5h30, conseguimos parar tudo, terminamos tudo. Era antes das 6, estávamos prontos. Ainda fiz um foguinho na lareira, nem era tão frio, mas a minha esposa queria ter um foguinho na lareira. E era o sábado, as primeiras horas do sábado. Bom, tem 24 horas pela frente de sábado. Isto é muito gostoso. Esta é a parte do reino de Deus, aqui na terra já. Né? Sentir que Deus está conosco, esteve conosco, está nos privilegiando com o direito ao descanso das lutas desta semana. Vigiar para estarmos preparados, né? Hoje estamos no reino da graça, precisamos vigiar, precisamos lutar. Mas quando chegarmos no reino da graça, não precisaremos mais vigiar, estaremos lá, salvos. Uma vez estando salvo, vai vigiar o quê? Então tu já está no lugar onde não existe mais perigo algum. Que coisa impressionante vai ser isso, só fico imaginando, né? Muito bem. Então aqui concluindo, nós temos aqui 3 verdades fundamentais a respeito do reino de Deus. Primeira verdade, certeza de que Jesus voltará. Isso é uma coisa importante. Ninguém me tira da cabeça que ele não volte. Eu sou fascinado, alguns dizem fissurado, por profecias. De fato, eu me imagino como que pode Deus ser tão capaz, tão inteligente de conhecer o futuro detalhadamente. Inclusive, ele sabe se eu vou me salvar ou não. Não é? E isso é uma coisa bastante, para nós, incompreensível. Como é que ele já sabe se eu vou me salvar e ainda eu tenho direito a escolher o meu caminho? Né? E ele sabe qual caminho eu vou escolher. Bom, me fascina isso. Então eu estudo profecia, eu gosto de profecia, porque profecia só pode ter vindo de Deus. Como é que alguém poderia adivinhar detalhadamente o futuro assim, detalhe por detalhe? É muita informação. Bom, isso me dá certeza de que quem conhece tanto, tem tanto poder, vai cumprir, é capaz de cumprir. Ele volta. Volta. Aliás, se Jesus veio aqui morrer nessa terra, que a parte é ruim, sacrificada, será que ele vai deixar de cumprir a parte gostosa, que é voltar aqui em glória, que para ele é a parte de seu reino, dele ser rei? Não. Buscar aqueles que o amam? Não. Depois de amar tanto, vai deixar de buscar aqueles que... Não. Isso é inconcebível. Não é? Segunda verdade, esteja esperando, esperar. É preciso vigiar, esperar, que significa vigiar, estar atento, não deixar-se levar pelas coisas do mundo. Né? Vocês estão vendo que meu cabelo está branqueando, deixa branquear. Deus disse que a glória dos jovens é a sua força e a honra dos velhos são as suas cãs. Portanto, Deus gosta de cabelos brancos. Então deixa assim, nunca vou pintar, né? Porque é vergonhoso mudar aquilo que Deus gosta. Então eu estou esperando, minha esposa está esperando, né, a volta de Jesus Cristo. E ele vai voltar. E olha que está chegando a hora. Pelos sinais, está chegando a hora. Né? E terceira, testemunhas.
Então daqui a pouco, agora são quase 3 horas, às 4h30 nós sairemos para fazer convites às pessoas para uma programação da igreja no dia 24. Então vamos fazer testemunhas, né? Testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, ensinar os outros, né? Pregar a respeito de Jesus Cristo, dar estudos bíblicos, enfim, cada um faz alguma coisa, né? Alguns gostam de mandar cartas, né? Tivemos uma família aqui, um senhor aqui, que ele era muito inibido, etc e tal. O que ele fazia? Escrevia uma carta e mandava para alguém, ia mandando. Deu resultado, né? Enfim, alguma coisa que se adeque àquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu sei fazer, que eu faço bem feito, etc. Eu devo fazer, porque esse é o dom que Deus me deu. Oxalá que todos nós estejamos agora já pertencendo ao reino de Deus, ao reino da graça, e que nos mantenhamos firmes nesse reino, né? Tendo essa certeza, esperando, vigiando e testemunhando. E quando Jesus voltar, aí sim, vem algo que o olho não viu, que a mente não imaginou, que não se sabe, que não se consegue, nem sequer ter alguma ideia pálida do que é esse reino. Virão então gente do leste, do oeste, do norte, do sul, de tudo que é lugar, de todas as épocas. E nós nos encontraremos como uma grande família de Jesus Cristo. Uma família muito feliz, dos quais Jesus enxugará toda lágrima, sem nunca mais termos necessidade de nos preocuparmos com seja lá o que for. Que você possa pertencer a esse reino também, como eu desejo. Ó Senhor Jesus Cristo, ó meu Deus, abençoe a todos nós, para que nos possamos manter fiéis, cada vez mais obedientes e cada vez mais desligados do mundo, para que, já pertencendo ao reino de Deus, nosso nome continue escrito no livro da vida, e quando passar por lá, um pouquinho antes do fechamento da Porta Graça, se mantenha nesse livro, e que sejamos salvos para toda a eternidade, no reino da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos isto. Amém. Então tá, tchau a todos vocês.